Então, eu gostaria muito de agradecer, né, a todas e todos da Frente Parlamentar, que continuem conosco nessa audiência pública agora na sequência, que inclusive vários de vocês vão contribuir para esse debate, né, que é uma outra linha de atuação que nós puxamos, que considerando que nós vamos manter, né, toda a ação e a pressão por vacina, esse é o foco central da nossa frente parlamentar e temos feito isso. Vejam vocês que o próprio governo do Estado, né, já está fazendo a mesma movimentação que a Prefeitura de Goiânia fez através da provocação da nossa frente parlamentar, que é a aquisição de novas vacinas, né? O governo está aí já na fila de espera para adquirir 30 milhões de doses junto ao consórcio do Centro-Oeste, e nós entendemos que esse caminho é muito importante. Por outro lado, nós estamos vendo que o patamar aí de 70%, 80% de brasileiros e brasileiras vacinados vai acontecer, infelizmente, lá para agosto ou setembro, né? E nesse período, daqui até lá, nós ainda temos que conviver muito ainda com isolamento social, né, com outras formas de fortalecer, né, o combate ao Covid para que nós poupemos vidas, salvemos vidas. Então, esse é o objeto dessa audiência pública que nós vamos fazer hoje, né, que é justamente tratar, né, da estratégia de nós podemos ter recursos, né, disponibilizados, recursos públicos, para poder garantir o isolamento, proteger as vidas das pessoas que precisam alimentar, comer, e proteger também as nossas pequenas e médias empresas, que também precisam de recursos públicos. Então, eu quero, instalando aqui a nossa audiência pública, eu quero, antes de passar para a nossa vereadora, Ava Santiago, que a gente faz uma parceria aqui muito legal, eu gosto muito, viu, Ava? Eu quero dizer para vocês que a gente procura, né, com o objetivo principal da frente parlamentar, que é proteger vida. Então, vereadora Ava Santiago, lembrando que a gente está aí com muitas pessoas aqui para nos ajudar nesse debate, né? O Elias Rana, do CREMEGO, né? O Fábio Basílio, do Sindicato dos Sindicatos Farmacêuticos, chegou aqui também, eu chamo para cá, nosso amigo Divininho, da Feira RIP, e alguns diretores seus, senta aqui, por favor, Divininho, né? O Ademildo Godoy, que é um dos nossos baluartes nessa frente, pela FEComércio, né? Então, vocês e outras pessoas. Então, vereadora Ava, por favor, eu quero, né, sempre valorizar e fortalecer a nossa relação política no combate ao Covid que a gente tem feito aqui. Muito obrigado. Sem dúvida, vereador, nós sempre reforçamos o nosso compromisso, não só com a democracia, com o parlamento, mas, sobretudo, e mais importante e primordial, com a vida. E é isso que tem nos unificado desde o início, tem unificado os esforços dos nossos mandatos, das nossas equipes, e é muito gratificante para mim confluir contigo nessas trincheiras e que tem me ensinado tanto a partir cortando o seu áudio, Ava. Está cortando? Vereador, o senhor pode passar a palavra para outra pessoa rapidinho, que eu vou reiniciar a internet? Tá legal. Não, sem problema. Tá muito bem. E tá tendo um problema, me parece, aqui na nossa transmissão, não sei. Fábios, tudo bom, amigo? Tá tranquilo aí? Super tranquilo? Esse efeito aí, assim, é isso mesmo, né? Então, vamos lá, pessoal. Então, nós vamos seguindo, nós estamos com uma dificuldade. Aí, nós queremos estabelecer aqui, para poder qualificar essa reunião,
O objetivo principal é o seguinte, né, todos estão vendo aqui. E no nosso entendimento, esse auxílio financeiro, econômico, que seja auxílio emergencial para as pessoas que precisam, inclusive, comer, ou mesmo para manter o seu negócio, isso é algo que precisa ser feito em qualquer época da vida, principalmente agora, na pandemia, né? E para poder qualificar a nossa reunião, eu solicitei que o nosso assessor econômico, né, que é nosso assessor aqui, o Everaldo Leite, né, ele faça uma breve colocação inicial para pautar a nossa audiência pública. Em seguida, eu gostaria de ouvir, né, o Ademildo pela Federação do Comércio, nosso companheiro e amigo Divininho pela Feira RIP, né, e as feiras, de modo geral, que ele representa, e também os Vereador, outros... voltei, tá? Ah, ótimo. Então, antes de passar para o Everaldo, né, eu gostaria muito de garantir a palavra para a nossa vereadora Ava Santiago. Por favor, vereadora, agora conexão melhor, fica tranquilo. Certo. E como já vinha dizendo, e a gente tem pontuado isso, nós juntos empenhamos um esforço de compreender os dilemas e os desafios da educação municipal ainda no mês de janeiro, durante o recesso, para dar recomendações ao Executivo sobre o retorno às aulas. Nós encaminhamos essas recomendações, nós reencaminhamos agora com algumas alterações, haja vista que, infelizmente, nós fomos solapados pelo surgimento das novas variantes que tiraram de nós algumas possibilidades de retorno seguro às aulas, e nós estamos, então, trabalhando para ampliar a vacinação. E quando a gente faz essa conversa sobre o auxílio emergencial, é muito importante, vereador, que a gente posicione a casa, posicione a Câmara de Goiânia dentro de um paradigma do que é prioridade. Infelizmente, eu tenho muito respeito pelos pares, o senhor sabe a minha forma de trabalhar, a nossa forma se parece, a gente não fica se perdendo em coisas pontuais, em coisas pequenas, mas infelizmente a gente tem tido uma quantidade muito grande de pedidos para tornarem categorias em serviços essenciais, e a gente não vê essa mesma mobilização para garantir que as pessoas não tenham que fazer a escolha dramática entre correr o risco de pegar vírus ou correr o risco de morrer de fome. É muito triste, é muito cruel, é muito perverso que o parlamento, que o poder público, que agentes que constroem o debate público criem essa falsa dicotomia e alimentem essa falsa dicotomia, fazendo com que ela pareça verdadeira. Então, de fato, se você não tem auxílio emergencial, se você não tem assistência, se você não tem renda mínima, você, em determinado momento, vai se ver obrigado a ir buscar o sustento da sua família nessa selva que é respirar nesse mundo sem gestão de pandemia, nesse país em que estar vivo é a nossa maior comorbidade. Nas 2 primeiras semanas de janeiro, nós encaminhamos, dentro desse entendimento sobre educação, para dar um exemplo de que professores e funcionários da educação que tivessem comorbidade fossem os últimos e já vacinados a voltar para a sala de aula. Hoje, a gente não tem como fazer esse recorte mais, porque a gente tem um aumento de quase 60% do adoecimento em estado grave de pessoas entre 20 e 40 anos que não apresentavam nenhuma doença prévia. A gente tem crianças adoecendo e sendo internadas. Então, quando a gente faz a correlação desses fatores, é muito mais desesperador e muito mais urgente que nós, enquanto poder público, enquanto agente de construção de política pública, que nós sejamos capazes de garantir que nenhum goianiense tenha que escolher: opa, hoje eu vou colocar a minha vida em risco, a vida da minha família em risco, porque senão meus filhos não vão ter o que comer no final do dia. É muito perverso que essa lógica seja imposta aos goianienses, e é por isso que o trabalho dessa frente e essa propositura de audiência pública não é, na minha leitura, vereador e colegas que estão construindo essa agenda com a gente de forma tão honrosa e gigante, não é aqui um debate político. Extrapolou-se muito a arena do debate político. Nós estamos falando de sobrevivência.
Nós estamos falando de garantir que as pessoas sobrevivam. Todos os dias agora, quando me perguntam, tá tudo bem? Eu respondo, sobrevivi a mais um dia, minha família está com saúde, é só isso que eu posso dizer. Mas por quanto tempo a gente vai conseguir dizer isso? Está chegando cada vez mais perto de nós, mais pessoas que nós amamos, mais pessoas que nós conhecemos, com mortes cada vez mais surpreendentes. E aí eu quero finalizar a minha fala fazendo uma menção ao grande Manassés Aragão, trompetista goiano, vítima da Covid-19, que aos 40 anos de idade, no dia do seu aniversário, nos deixou a Andréia viúva, deixou 2 crianças órfãs. O Manassés, vejam isso, o Manassés estava fazendo bicos de complementação de renda, porque o setor da cultura foi precarizado, tocando trompete em velórios de vítimas da Covid-19. O Manassés estava complementando a renda dele nesse momento, tocando em velórios de vítimas da Covid-19. Há 20 dias atrás, ele tocou em um velório que morreram a esposa e o marido, os 2. Manassés tocou, dias depois adoeceu, dias depois internou e no domingo agora nos deixou um dos maiores músicos dessa geração em Goiás. Então, a busca por sobrevivência na ausência de um governo tem literalmente empurrado as pessoas para a morte e interromper esse percurso, e essa carnificina é o desafio, é o dever e é o compromisso da gente que está reunido aqui hoje. Muito obrigado, vereadora. Concordo com suas palavras e digo mais, acho que nós estamos aqui conversando, inclusive, é uma completa falta de noção o decreto que a Prefeitura baixou junto com o governador do Estado. Eu faço questão de falar isso aqui na audiência pública, porque o decreto ele só penaliza as atividades comerciais do sábado e do domingo, né? Não combate o Covid, porque o Covid não funciona somente sábado e domingo fora das igrejas. Ele funciona de segunda a segunda. E o decreto que foi apresentado é um decreto que mostra para a população, efetivamente, que o governo de Goiás e a própria Prefeitura de Goiânia não tem competência ou não tem, no mínimo, responsabilidade em tratar essa questão tão forte. Por isso, nós vemos questionando a Prefeitura, criticando a Prefeitura, porque eu tenho falado uma coisa constantemente. Para você entrar numa coisa bem simples e prática, que todos nós fazemos todo dia, que é um carro, você tem lá vários indicadores. Se os 4 pneus estão cheios, se tem combustível, tudo aquilo que a gente sabe que um carro precisa, que eu vou gastar tempo de vocês aqui, inclusive bateria. Agora, nós estamos vivendo já há um ano, um problema gravíssimo, que tem tirado vidas, nós estamos chegando a quase 400 mil vidas perdidas, né, interrompidas, e aí, além do Manassés aqui, hoje mesmo, nós acabamos de perder uma pessoa muito querida e um amigo nosso, Carlos Passos, diretor da CUT, ex-presidente do sindicato dos auxiliares e administrativos das escolas particulares, então uma pessoa jovem, e a Prefeitura de Goiânia, ela não tem, né, um rol de indicadores para poder mapear e fazer as intervenções necessárias no que se refere ao combate do Covid. Né? Para vocês terem noção, todas as pessoas que são identificadas com Covid, elas deveriam ter uma atenção especial da Prefeitura. Todas. Né? Fazer uma telemedicina, pelo menos, né? Como acontece lá em Araraquara. Pessoa que é identificada lá eles fazem 1.000 testes, uma cidade de 300 mil habitantes, 232, 38 exatamente, eles fazem 1.000 testes por semana. 1.000 testes. Aqui é 6 vezes mais, 7 vezes, nós devíamos fazer aqui 7, 8 mil testes por semana, e todos os que forem positivados devem ser o quê? Acompanhados, protegidos, arranjar máscara, garantir que eles sejam separados, inclusive, do seu ambiente, se lá não puder fazer o isolamento, para você conter, porque o vírus vive no corpo nosso, né? Vive no nosso corpo. Na superfície, a vida dele é muito pequena, e as pessoas não estão se contaminando porque pega numa mesa,
Elas estão se contaminando porque ela faz um contato umas com as outras. Portanto, a Prefeitura de Goiânia tem sido relapsa, tem sido ineficiente e tem sido, no meu entendimento, ela tem sido perseguidora das feiras, das atividades comerciais populares, e isso ela tem feito. Porque eu tenho certeza, eu falo aqui pela Feira RIP, depois o próprio Divininho pode falar, todas as vezes que a Feira RIP foi convidada para poder ajudar a combater o Covid, a Feira RIP fez a sua parte. Fez a sua parte, todas as vezes. E não deixaria de fazer agora. Agora não tem combate. Né? Esse decreto não tem combate. O decreto nós estamos vendo, né? Por isso, senhoras e senhores, que nós chamamos essa audiência pública para a gente discutir, né, a necessidade do auxílio emergencial e financeiro para as pessoas, para as empresas, para que até que a vacina atinja um patamar de 70%, 80% de vacinados e, portanto, reduz drasticamente o risco das pessoas morrerem, nós precisamos entender que é necessário fazer isolamento. Agora, como já foi falado anteriormente, o isolamento não é possível de acontecer se eu não tenho comida em casa, se eu não dou conta de pagar água, pagar luz, se eu não dou conta de manter meus negócios. Não é verdade? Então, é por isso, e eu quero aqui destacar essa questão e já chamar imediatamente para fazer uma introdução, né? Porque nós temos aí, eu quero que o nosso assessor, Everaldo Leite, possa falar, inclusive, a Prefeitura aprovou um Renda Família. A gente quer ver o resultado desse projeto, né? Esse Renda Família é para ajudar as famílias agora. E, no entanto, nós não estamos vendo isso. Então, Everaldo, quero passar para você, amigo, por 10 minutos, para você fazer uma introdução, seja bem conciso, mas você tem uma informação muito importante para todos nós, e esse momento agora exige, né, e eu tenho defendido isso, a participação de todas e todos. Também acho equivocado o prefeito e o governador reunir quietinho, caladinho os dois lá e decidir as coisas que deveriam ser decididas por muita gente. Muito obrigado. Everaldo, por favor. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Estão me escutando bem? Estamos ouvindo bem, sim, Everaldo. Pode continuar, por favor. Ok. Bom, eu quero falar sobre a necessidade do auxílio financeiro aos mais vulneráveis e as pequenas atividades em Goiânia a partir do programa Renda Família. Então, eu passo a expor aqui os fundamentos que vão nos permitir fazer um debate. O SEBRAE, em parceria com a Fundação Getúlio Vargas, tem monitorado desde o início do surto de Covid-19 o comportamento de atividades econômicas em todo o Brasil, através da pesquisa de opinião chamada O Impacto da Pandemia de Coronavírus nos Pequenos Negócios. Na 10ª edição de março de 2021, os principais resultados extraídos de 6.228 respondentes, todos microempreendedores individuais, microempresários, empresários de pequeno porte, foram os seguintes. Primeiro, para a maioria das empresas, o ano de 2020 representou uma redução de 1% no faturamento anual. 2, para a maioria das empresas, as vendas de fim de ano de 2020 foram piores que as de 2019. 3, para a maioria das empresas, as vendas do Carnaval de 2021 foram piores do que o Carnaval de 2020. 4, extensão de linhas de crédito e extensão do auxílio emergencial são, para eles, as medidas governamentais mais importantes para 2021. 5, o aumento expressivo de locais com restrição de circulação de pessoas. Eles entenderam que houve esse aumento expressivo. Aumento na proporção de empresas que afirmam que estão sofrendo uma diminuição no seu faturamento. 7, aumento no impacto médio do faturamento das empresas, quebrando tendência de melhora. 8, aumento na proporção de empresas que demitiram. E 9, redução na proporção de empresas que buscaram empréstimo. 10, aumento na proporção de empresas com muitas dificuldades para manter seus negócios.
e 11, uma piora na expectativa da situação voltar ao normal. Resumidamente, a pesquisa verificou que 6 em cada 10 empresas teve em 2020 um faturamento anual pior do que 2019. 19% dessas pequenas empresas, pequenas empresas, realizaram demissões, sendo uma média de 3 funcionários demitidos por empresa. A pesquisa identificou um nível de 34% de inadimplentes em fevereiro, agora, sendo que 69% dos pequenos negócios estão endividados. 57% dos empresários pesquisados se dizem aflitos, preocupados com o futuro, tendo muitas dificuldades para manter seu negócio, sendo que, na média, a situação só volta à normalidade em julho de 2022. Entretanto, apesar desse cenário preocupante, em função da pandemia e da conjuntura econômica negativa, vimos que o ano de 2020 terminou com recorde na criação de microempreendedores individuais no Brasil. Segundo dados do Portal Empreendedor, foram quase 2 milhões de novos registros, o maior número desde 2009, quando entrou em vigor a lei regularizando a categoria. Com isso, o país alcançou um total de 11,3 milhões de microempreendedores individuais ativos, 20% a mais do que no fim de 2019, quando o segmento tinha 9,4 milhões de registros. Isso parece ser um dado positivo? Não é. De fato, tais formalizações foram de trabalhadores que estão procurando empreender por necessidade e não oportunidade. O agravamento da situação em 2020 e 2021 fechou postos de trabalho em todo o país, empurrando uma massa de desempregados para a condição de microempreendedor individual, na esperança de continuar a ter renda a partir de alguma ocupação. Liderando o ranking de atividades com maior número de microempreendedores criados estão os setores de comércio varejista, de vestuário e acessórios. Bom, isso não é a Renner, não é uma criação de uma... são empresas do tipo banca de feira, bancas em camelódromos, promoção de vendas, né, vendedores que passaram a ser PJ, cabeleireiros, manicure e pedicure, fornecimento de alimentos para consumo domiciliar, que é o pessoal que trabalha com bifezinho de festa de criança, e obras de alvenaria. Pior, esse fenômeno dificulta saber exatamente qual a verdadeira taxa de desemprego no país, que em números oficiais ficou em 14,2% em janeiro de 2021, totalizando 14,3 milhões de desempregados. Além dos desalentados, que não buscam emprego há mais de 3 meses e que não aparecem na taxa oficial, existem outros muitos milhões em subocupações informais temporárias e outros milhões que se tornaram MEI, mas continuam sem renda. Todos estes, na verdade, se encontram efetivamente em situação de desemprego potencial de suas forças de trabalho e fora do contexto salarial que assegura alimentação, moradia e outros bens básicos. Para esse enorme conjunto de trabalhadores sem renda estável, que inclui os MEI, a única forma de subsistirem durante a crise sanitária e econômica é através de auxílio financeiro concedido pelo governo, seja da esfera federal, estadual ou municipal. Portanto, quando o programa Renda Família da Prefeitura de Goiânia estabelece na lei de sua criação que, abre aspas, o auxílio financeiro não será concedido aos trabalhadores que exerçam suas atividades na condição de microempreendedor individual, fecha aspas, está excluindo do programa uma parcela significativa de trabalhadores que, durante a vigência dos decretos que determinam a paralisação de atividades econômicas, ficam completamente sem acesso a alguma renda. Portanto, é essencial que haja hoje um programa emergencial de auxílio financeiro para microempreendedores individuais, microempresários e pequenos, que ampare-os durante os efeitos negativos econômicos da pandemia. Alguns municípios brasileiros já disponibilizaram auxílio financeiro para apoiar micro e pequenas atividades econômicas, com o intuito de defender a economia e o emprego. É o caso da Prefeitura do Rio de Janeiro, que paga o valor de até um salário mínimo por empregado, que ganhe no máximo 3 salários mínimos, de forma proporcional ao período de suspensão das atividades empresariais.
A Prefeitura de Niterói possui um programa que prevê 4 parcelas mensais de R$ 1.100. Em troca, o comerciante tem que se comprometer a não fazer demissões até novembro. O município de Louveira tem amparado comerciantes pelo auxílio emergencial local no valor de R$ 3.000. O recurso será pago em 3 parcelas de R$ 1.000, resultando em um custo total de 1,6 milhão para os cofres da Prefeitura. No Rio Grande do Sul, o auxílio emergencial, com parcelas diferenciadas, visa amparar empresas, microempreendedores e desempregados dos setores de hospedagem e alimentação, bem como mulheres, chefes de família e trabalhadores do setor de eventos. O governo de São Paulo liberou R$ 125 milhões pelo Banco do Povo e decretou a suspensão de protesto de débitos da dívida ativa. Em Mogi das Cruzes, o auxílio concedido será de R$ 300 por CNPJ ou por empregado, limitado a 5 funcionários. Para custear esse auxílio, a Prefeitura despenderá de R$ 6,7 milhões. São vários os exemplos de municípios e estados que estão oferecendo auxílio financeiro para micro e pequenos empresários. Não obstante, é imprescindível destacar também que o programa da família não abrange pessoas que vivem da agricultura familiar e que têm sido muito prejudicadas pelos efeitos econômicos da pandemia. Há no município de Goiânia mais de 5 mil habitantes em sua zona rural, formada em sua maior parte por agricultores familiares. A agricultura familiar até agora teve prejuízo de quase 90% durante a pandemia. Há, portanto, nesse número, uma forte ameaça à segurança alimentar da sociedade. Conforme o Instituto Fome Zero, a agricultura familiar é responsável por 70% dos alimentos consumidos no Brasil e traz benefícios na área da saúde pública. Com a pandemia e a suspensão das atividades presenciais nas escolas, a compra e a distribuição desses alimentos foram impactadas. É fundamental que as pessoas que vivem da agricultura familiar tenham acesso a algum programa de auxílio financeiro neste momento, seja por parte do município ou do estado. Ainda, o programa Renda Família precisa alcançar as pessoas mais vulneráveis do município, que são os que moram em aglomerados subnormais e os moradores de rua. No dia 8 de abril de 2021, a Defensoria Pública do Estado de Goiás chegou a cobrar da Prefeitura uma forma de garantir às pessoas em situação de vulnerabilidade o acesso ao programa Renda Família. De acordo com o órgão, exigências feitas no cadastro estão impossibilitando o acesso de moradores de rua. Para a Defensoria, o problema está na exigência do cadastro e da fixação do valor venal do imóvel, coisa que nós já falamos aqui, em audiências anteriores. Ainda que alugado, isso impossibilita que pessoas em situação de rua tenham acesso ao programa. A Prefeitura argumentou que a população de rua recebe alimentação nas casas de acolhida e na hospedagem solidária. Mas todas as necessidades de todas as pessoas em situação de rua estão contempladas na caridade dessas instituições? Por fim, é importante esclarecer que a Prefeitura não tem atualizado publicamente em seu site os números concernentes à execução do programa Renda Família, estão atendendo uma solicitação por maior transparência feita pela Câmara Municipal de Goiânia desde a primeira audiência pública, quando tratou sobre a viabilização do programa. Continuamos com dados desatualizados de 16 de abril de 2021, conseguido através de notícias. No dia 16 de abril, o número de inscritos era 12.121, muito longe dos 24 mil que a Prefeitura almeja buscar, né? Almeja beneficiar. Desses 12 mil, somente 7.159 são deferidos. Então, de 7 mil para 24 mil está ainda mais distante, né? Bom, isso foi até o dia 16. Nós não temos uma análise que pode ser feita dia a dia, porque a Prefeitura não está sendo transparente em relação à execução do programa Renda Família.
No site da Prefeitura, há uma lista de deferidos no programa com mais de 7 mil nomes, mas não divulga o número de inscritos em análise com pendências e indeferidos. Enfim, é isso que eu tenho para dizer. Muito obrigado, Everaldo. É muito importante, eu quero que você sistematize todas essas informações para a gente apresentar para todos os vereadores na quinta-feira que vem, como teremos uma nova sessão. Eu gostaria de passar a palavra para os nossos seguintes que participarão dessa audiência pública, lembrando que todos terão direito a falar, né? Alguns a gente conversou anteriormente. Nesse momento, eu gostaria de ver a representação do Comitê Goiano de Direitos Humanos, Dom Tomás Balduino. Nós temos aqui a Jéssica Brito, né, e o Gilvan Rodrigues. Pedir para que eles possam falar pelo comitê. Pode começar por você, Jéssica. Vamos aqui dar uma conferida. Se a Jéssica... Eduardo, você tem notícia da Jéssica? Tem que perguntar assim agora, né? Se ela... A Jéssica, desculpa. Por favor, Jéssica. Depois o Gilvan. Abrir a... Boa tarde a todos e todas que participam dessa audiência. Mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês. Em especial Mauro Rubens, né, que tem, né, promovido esse espaço de discussão, debate tão importante que a gente quer muito, né, que chegue ao máximo de pessoas possíveis na nossa sociedade. Porque são temas bem pertinentes de colocar. Bom, enfim, de fato, até concordar, né? Aliás, primeiro me apresentar, me chamo Jéssica, eu faço, né, componho o Comitê Goiano de Direitos Humanos, Dom Tomás Balduino, faço parte também, sou militante de um movimento chamado Movimento Camponês Popular, que é uma organização que atua com os pequenos agricultores aqui no estado, né, e, enfim, e esse debate, né, dos impactos aí da pandemia sobre os pequenos agricultores, é um debate muito caro para nós, porque a gente tem acompanhado de perto, né, essa realidade que os pequenos agricultores têm vivido, né, em função de toda, né, em função da pandemia, e não só a pandemia, mas também o agravamento da crise econômica, né, social que a gente está vivendo no país pelo desgoverno do governo federal, né, do Bolsonaro, e, além de tudo, o descaso, né, que a gente tem enfrentado por parte do governo federal e também dos estados, né, em relação às políticas públicas de apoio aos agricultores, né, aos pequenos agricultores. Então, nos últimos anos, a gente tem vivido um desmonte total de todas as políticas públicas voltadas para o campo, na perspectiva do crédito, da assistência técnica, né, do próprio, né, sistema produtivo, das políticas de comercialização, né, desses produtos, que tem, né, que gerou um impacto muito forte sobre esse público, né, do campo que vive disso. E aí, com a pandemia, a situação se agravou, porque, como já foi falado, né, muito desses agricultores, desses pequenos agricultores, comercializam, vivem da sua produção, que é, né, familiar, e essa produção ela é comercializada muitas das vezes num canal direto, né, que são as feiras, que são, né, entrega para os restaurantes, bares, enfim, e que com as medidas de isolamento, que a gente tem, né, clareza, que sabe da importância das medidas de isolamento, mas essas medidas impactou nesse canal, né, entre o produtor e o consumidor em relação aos produtos que vêm da agricultura familiar camponesa. Então, houve um impacto muito grande. Acho que, de fato, discutir esse auxílio ele é muito importante, porque esse público
inclusive não acessou o auxílio, né? Vocês devem lembrar da discussão do auxílio ano passado, que, né, o Bolsonaro vetou os agricultores, né, familiares do auxílio, por considerar que eles não teriam necessidade. Olha a gravidade, né? E a gente percebeu que não é assim, né? Tanto é que teve uma pesquisa que mostrou que os agricultores perderam cerca de 40% da sua capacidade de renda. E isso tem um impacto na produção, porque é a comercialização dessa produção que fomenta, né, ele continuar produzindo. Então, se ele perde essa capacidade de renda, ele automaticamente diminui a produção, né? Então, é um efeito, né, dominó que atinge toda a cadeia produtiva. E acho que da importância da gente pensar esses processos né, a importância do auxílio para esse público, né, considerando que a gente continua né, que ainda é necessárias as medidas de isolamento, que eu concordo com o Mauro, né, a fala dele em relação ao formato que tem sido feito aqui em Goiânia, que não traz resultado nenhum. Pelo contrário, agrava a situação dessas famílias que dependem das feiras, né? Que dependem desses meios de comercialização direta para viver. E não resolve o problema do enfrentamento da pandemia, porque a gente sabe que fazer lockdown 2 vezes na semana, isso não tem o impacto, né, que a gente precisa que tenha. Então, de fato, é uma situação bastante difícil. E aí, aproveitar que hoje a gente tem ainda 2 grandes políticas de comercialização que tentam fortalecer a produção da agricultura camponesa, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, do PAA, que, né, tem enfrentado bastante dificuldade, porque depende de recursos do governo federal, e não tem, né, porque não é prioridade. Então, como é que a gente pode pensar esse programa que hoje existe a nível federal e municipalizar ele, né? Porque ele é um programa importante que tem um impacto positivo, porque gera renda para os agricultores e, ao mesmo tempo, garante alimento de qualidade na ponta, né? Para as pessoas que estão aí na cidade. Então, acho que essa é uma pauta que a gente precisa discutir enquanto, né? Aí está aí o Mauro, a outra companheira que eu vi que é vereadora. Como é que a gente pode começar um debate sobre esse PA municipal, na perspectiva de fortalecer a agricultura camponesa, né, no município de Goiânia e em torno, e também na merenda escolar, né, porque, por lei, 30% da merenda escolar tem que vir da produção da agricultura familiar, mas a gente sabe que, enfim, né, nem sempre isso é cumprido, às vezes isso não consegue atingir o máximo, né, de organizações aí da agricultura camponesa e familiar. Então, como é que a gente constrói esse controle, enfim, né, constrói essa democratização desse acesso, né, a essa política, considerando que Goiânia, né, a demanda é alta, são muitas escolas, enfim, acho que também é um socorro importante a esse público, né? Mas, enfim, é um pouco nesse sentido. E o Mauro está pedindo para me concluir, em nome do comitê, agradecer aí a oportunidade. Obrigada. Jéssica, desculpa, mas é muito importante a gente fazer esse diálogo, né? E a sua participação é sempre muito boa. Meu papel aqui é que agora dá uma dinâmica para a gente garantir a fala de todos e todas. Antes do próximo falar, a nossa vereadora Ava Santiago pediu a palavra, é isso, Ava? Pode falar, então, por favor. Em seguida eu vou passar... não vai falar, não, já falou. Tá bom. Legal. Desculpa, obrigado. Eu vou falar assim, é que meu microfone estava bloqueado pelo mediador. É só para dar um informe dentro do diagnóstico do Everaldo, e eu gostaria muito de ter acesso depois ao documento completo. Assim que o projeto do Renda Família chegou na Câmara, eu apresentei uma emenda pedindo para suprimir o parágrafo que exclui MEIs dos beneficiários do projeto. E aí a minha emenda foi derrotada na Comissão de Constituição e Justiça, aliás, na Comissão Mista. Infelizmente, a minha emenda foi derrotada, mas eu
transformei essa emenda num pedido direto ao prefeito. Quando estive com ele no dia 11 de março para falar desse assunto, ele me pediu um levantamento, que ele falou assim, então, beleza, me fala quantos MEIs tem, o que você pensa sobre isso, porque a gente não tem esse levantamento. Nossa equipe fez esse levantamento em uma semana, foi uma coisa bem simples, e a gente apurou aqui que de todo o grupo que é considerado MEI, que é MEI ativo no município, 78% dos que tiveram perda total ou parcial são mulheres chefes de família. Então, quando a gente suprime o parágrafo que exclui MEIs, porque não faz sentido esse parágrafo, os MEIs estão entre a população que teve a maior perda de renda, e especialmente as mulheres chefes de família, a gente atende as duas coisas, a gente consegue dar um suporte, ainda que muito básico e imediato, para esse microempreendedor, e a gente ainda alcança as mulheres chefes de família. O documento eu vou disponibilizar para vocês, do meu pedido, e peço que a gente se mobilize conjuntamente para que esse parágrafo seja retirado. Esse é um pleito que está em curso. É isso. Legal, vereadora. O nosso tempo de fala agora, a gente vai estabelecer um limite aí de 3 a 5 minutos. Eu já passo em seguida para o segundo representante do Fórum Goiano, do Comitê Goiano de Direitos Humanos, Dom Tomás Balduino, nosso companheiro Gilvan Rodrigues, do MST. Gilvan, por favor. Oi, boa tarde. Me ouve, Mauro? Ouvimos sim, Gilvan. Legal, pode continuar. Bacana, boa tarde a todos e todas. Primeiramente, também agradecer aí ao vereador Mauro Ruben, à vereadora Ava, pela oportunidade de estarmos aqui nessa audiência e trazer um pouco das discussões e do trabalho que o Comitê Goiano de Direitos Humanos, Dom Tomás Balduino, vem realizando, né? A minha fala é complementar à fala da Jéssica, mas também para me apresentar, eu sou Gilvan Rodrigues, militante do MST, vivo na região metropolitana de Goiânia, em um assentamento Canudos, no município de Guapó. Assentamento já de 20 anos aí de construção. Dizer que o Comitê Goiano tem focado as suas ações nesse último período, principalmente nas articulações e na luta contra os despejos, tanto os despejos rurais quanto os despejos urbanos. É importante demarcar que esse último período, inclusive esse período da pandemia, aumentou drasticamente o número de reintegrações de pessoas e comunidades em situação de vulnerabilidades, reintegrações de posse, tanto no campo como no meio urbano. Goiânia tem inúmeros casos de pedidos e tentativas de reintegração de posse, né? E em alguns casos, inclusive, sendo realizados aí, mesmo durante toda essa crise que nós estamos vivendo aí da pandemia, né? Então, em algum outro momento, podemos até pautar isso, já foi pautado pelo gabinete do vereador Mauro, mas é uma demanda, digamos, contínua de fazer frente a essa questão dos despejos e que o Comitê Dom Tomás tem se envolvido bastante nessa luta, né? Também na atuação contra as violências, diga-se de passagem que também tem tido um aumento enorme nesse período de pandemia. Violências de gênero, violência racial, violências religiosas, mas também a violência do Estado, a violência policial, né? Principalmente contra as pessoas em situações mais desfavoráveis, né? São inúmeros casos que o comitê acompanha e, a partir do acompanhamento, tenta construir, digamos, suportes e apoios a essas pessoas violentadas aí. Por fim, como a terceira importante ação que o comitê busca junto a famílias e comunidades em situações vulneráveis, né? São ações de solidariedade e distribuição, principalmente de comida, né, de alimentação. O Comitê Dom Tomás junta movimentos do campo, como o MCP, o MST, mas também junto ao Fórum Goiano em Defesa dos Direitos, Democracia e Soberania, tem realizado inúmeras ações de solidariedade
tentando levar comida, amenizar um pouco o sofrimento de famílias que estão em situação de fome, né? Essa outra pandemia que também assola o Brasil, que é a pandemia da fome. Já concluindo, que pediram para mim concluir, gostaria de fazer uma relação da questão da necessidade do auxílio, discutido por essa Câmara, né? Junto à aquisição e distribuição de comida. Né? Sempre necessário, dado o fato do aumento constante da questão da fome do Brasil, pautar isso que a Jéssica já pautou, a questão do PAA. Goiânia, os produtores sempre tiveram dificuldades de acessar o programa de aquisição de alimentos trabalhado pela prefeitura. Então, em algum momento, a gente precisa democratizar esse acesso ao PAA de Goiânia para que possamos entregar comida e essa comida ser distribuída a quem tem fome. Por hora, isso, muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Muito legal, Gilvan, importante esse diálogo. Passar a palavra agora para a gente ver uma realidade concreta, né, de um grupo importantíssimo, que eu tenho muito orgulho de manter contato, né, e representar, né, eu considero que o gabinete número 13 é uma banca da Feira RIP, né, montada, e eu quero passar para o meu amigo Valdivino Silva, o nosso divininho da Feira RIP, para relatar para nós como é que está enfrentando esse decreto, essa situação da pandemia na nossa Feira RIP. Divininho, por favor. Boa tarde, Mauro. Boa tarde a todos que estão participando. Boa tarde, vereadora Ava Santiago. Né? Eu, assim, me contemplou muito, Mauro, e me surpreendeu muito a vereadora Ava Santiago, que eu só conhecia por nome, com as palavras que ela falou, boa entendedora, né, do MEI, a emenda dela que eu não sabia, como você me conhece, agora meu diretor está aqui, nós vamos esparrar mais para os 4 cantos de Goiânia, uma emenda que iria nos atender, a Feira RIP por inteiro, praticamente. Hoje eu tenho lá na Feira RIP 49% são MEI, microempreendedor individual, até também o nosso amigo Everaldo colocou muito bem claro ali, e nós, além de ser feirantes, somos MEI, microempreendedor individual. Então, aqui, ela já se sinta convidada para estar nos visitando na feira, junto com você, para estar falando isso, até possivelmente, você organiza isso, Mauro, para estar falando na Rádio RIP, a nossa rádio, né? É lógico que nos grupos, meus diretores, como a secretária nossa está aqui, vai estar colocando isso também. Muitas pessoas já estão participando, já estão entrando, né? Eu fico feliz. Agora, a Feira RIP hoje, ela vive uma situação, Mauro, assim, de total, infelizmente, total abandono por parte do governo do Estado e da Prefeitura nesse quesito. Auxílio, ajuda, né? A ajuda, ela parte do próprio feirante, um feirante que tem mais condição ajudando o outro. A outra vez a gente conseguiu 4.000 cestas, quase 4.000 cestas básicas. Agora conseguimos mais de 230, e eu tenho pessoas que estão vulneráveis demais na Feira RIP. Pessoas que sempre doaram e hoje está precisando de doações. Então, a Feira RIP, com esse decreto, um decreto que foi desastroso. Na sexta-feira, pessoas que 30% da feira não montaram a feira, foram embora porque não compensava, pelas despesas que estava tendo lá, não compensava, eles estão montando a banca. Então, essa situação ainda nós temos que rever com o prefeito da cidade de Goiânia, né? É lógico, todo mundo, igual você falou, cumprindo os protocolos de segurança sanitário, todo mundo com máscara, álcool em gel. Agora, fazer esse distanciamento, esse isolamento, é importante? Mas a pessoa tem que ter as condições de ficar dentro de casa. Então, não tem como fazer um isolamento se a pessoa não tem condições básicas de ficar dentro de casa, se não tem o próprio alimento para o seu dia a dia. Então, o que eu fico assim, acho absurdo, que quando vão sentar para fazer decreto, não convidam uma associação que tem 5.887 pessoas no nosso levantamento, que inclusive está até no e-mail no promotor de justiça, com o nosso advogado, que já passou para ele. Nossas coisas, às vezes um ou outro fala pelos cotovelos aí, na cidade de Goiânia, até mesmo, infelizmente, você sabe muito bem, na Câmara,
mas infelizmente não está dentro da associação, não conversa com o nosso jurídico. A gente tem um jurídico, desde o meu primeiro mandato tem um jurídico, escritório Márcio Cunha, na Tamandaré, doutor Wesley, responde pela associação. Então, as pessoas, às vezes, se preocupam demais com o brilho de um mero e simples presidente, que hoje pegou uma associação com 310 associados, e hoje nós temos 3.196 associados e crescendo todos os dias. Então, pessoas que acreditam no trabalho desse presidente e no que ele vem fazendo com relação ao combate à pandemia. O que eu venho buscando junto ao prefeito Rogério Cruz, né? E aí muitos, tá aqui meus diretores, minhas ambições são naturais, sou presidente reeleito, não tenho pretensões nenhuma, não estou visando nada, estou visando o bem-estar da Feira Hippie atualmente. Então, ainda não é momento. Agora as pessoas hoje têm que se esquecer, principalmente quem está ligado ao poder público, vê a Feira Hippie como ela tem que ser vista. Uma feira que gera emprego, uma feira, Mauro, que está ali sendo dizimada por falta de políticas direcionadas especificamente para ela. Uma feira hippie que ela tem MEI, ela é pessoas informais, ali são famílias, são 10 mil pessoas que movimenta. E nesse momento, o que nós temos? Um auxílio do governo federal, os únicos que teve, enquanto a gente vê em outras cidades, igual o Everaldo colocou ali, muito bem colocado, o poder público municipal e estadual se mobilizou para ajudar essas pessoas nesse momento difícil, até que todos sejam vacinados. Então, eu quero falar aqui, deixar muito bem claro, né, que a vereadora foi feliz, como você é feliz, está buscando isso, sempre preocupado com a Feira Hippie, mas a Feira Hippie pede socorro. A Feira Hippie hoje pede socorro, porque se não tiver políticas municipal e estadual, neste momento, né, para ajudar a feira a permanecer de pé, principalmente começando por decretos que possa atender a Feira Hippie verdadeiramente. Entendeu, Mauro? Atender a Feira Hippie verdadeiramente, porque senão fica essa hipocrisia. Senta com determinados grupos e esquece a Feira Hippie, abandona a Feira Hippie nas mesas de decisões e negociações. E grupo nenhum pode falar em nome da Feira Hippie se não é a associação da Feira Hippie. Muito obrigado, Divininho. É o que nós queremos dar vez e voz para a Feira Hippie, é isso que é. E as demais feiras, fui procurado também pela Feira da Lua, Feira do Sol, pela Feira do Setor Universitário, né? Quero aqui em tempo ainda registrar a presença do gabinete do vereador Anderson Salles Bocão, nosso amigo que está aqui. Como é que é seu nome? Alexandre. Fique registrado aqui, Alexandre. Um abraço para o Anderson. Muito bom você estar aqui. Depois vai repassar para o próprio vereador. Seguindo a nossa ordem de fala, eu gostaria de passar a palavra para o representante, para o presidente do CREMEGO, Elias Rana, né? Que o representante do CREMEGO, e que para nós é muito importante também a gente ouvir aqui, né, a área da saúde, porque tem um papel importante. Eu não sei se está na sala, está sim. Por favor, Elias, de 3 a 5 minutos, é importante a gente ouvir as suas colocações. Eu acho que ele ele ainda não viabilizou o seu microfone. Dando sequência, quero ouvir também com muito prazer, depois a gente volta no Elias, o meu amigo da Federação do Comércio, vice-presidente e presidente do Sindi Pit Dog, Ademildo Godoy. Ademildo, por favor, a palavra é com você. Mildon, se o Ademildo estiver na sala, né? Me parece que não está. Não está. Então, seguindo a nossa linha de fala, gostaria de passar a palavra para nosso companheiro da Rede Ecosol, Ecologia e Economia Solidária, André Baleiro. André, um projeto nosso aí de desenvolver lavouras urbanas, hortas e tudo, agroecológica, projeto importante para alimentar o nosso povo. André, por favor, com a palavra. Obrigado aí pelo momento, Mauro.
Então, eu acabei de receber a ação e é muito importante. André, a sua internet... Nós não conseguiremos... A sua internet está falhando um pouquinho. Dessa... Se você puder repetir um pouquinho essa parte aí, ou pegar um ponto melhor de conexão aí na sua casa. Tá. A internet está meio instável aqui. Vamos ver agora. Vocês me ouvem? Testando. Agora tá bom, pode continuar. Tá. Eu estava falando que é imprescindível que a gente tenha um colchão social para fazer com que a população brasileira e a população goianiense, no nosso caso, possa ficar em casa na medida do possível, para aquelas áreas que são essenciais. É preciso dar apoio e informação, né, para que nós não viremos pontes de transmissão, mas que nós sejamos muros, no sentido em que, caso um de nós seja acometido com a Covid, seja tomado uma ação de forma rápida, a testagem seja feita, a pessoa seja isolada, e a prefeitura tem esse papel de dar esse apoio, fazer esse acompanhamento que o vereador Mauro falou muito bem no início, como na audiência pública da semana passada. Então, o prefeito, ele precisa se posicionar ao lado dos setores conscientes da sociedade, porque para o vírus não existe negacionismo. Para o vírus existe a forma que ele transmite, o meio pelo qual ele é transmitido, e se nós não nos conscientizarmos disso, nós nos manteremos eternamente nessa segunda onda, e a segunda onda vai pegar uma forma de platô, um novo platô, como foi a primeira onda no Brasil. Então, ou nós aprendemos como o vírus age, nós aprendemos a reduzir as cargas virais, isolar as pessoas que estão transmitindo, fazer acompanhamento para que elas isolem e propiciar esse colchão social. Só assim a gente vai conseguir superar essa crise sanitária. Obrigado. Muito obrigado, André. Realmente você tocou num ponto importantíssimo. Nós já pesquisando aqui, está na sala, né, o nosso companheiro Ademildo Godoy, da Federação do Comércio. Ademildo, nos ouve? Você tem um microfone do Ademildo aí? Para abrir? Não estou vendo ele aqui na sala. Bom, eu acho que ele está com outro nome, né? Eu acho que não está. Enquanto vai procurando aqui, ele está? Bom, acho que o André Baleiro tocou num assunto importante, e que isso tem... Eu quero aproveitar aqui que todos estão nos aguardando. Na quarta-feira de semana que vem, às 8 horas, o secretário municipal de saúde vai vir nessa casa para ele apresentar a sua estratégia de como é que ele tem que combater o Covid. Tem que mostrar para nós, olha, o vírus, nós sabemos como é que ele circula, então nós queremos saber como é que a prefeitura está fazendo para matar o bicho. Para combater. Não. Então ele vai vir para isso. Ademildo, você está na sala, amigo. Por favor, a palavra é com você. Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado mais uma vez. Se eu puder falar, estou tentando falar desde o início, vocês não liberam meu microfone, quem está administrando. Eu entendi meu nome lá, Ademildo Godoy mesmo, mas tudo bem. Se eu posso falar então? Agora a palavra é com você, meu amigo. Desculpa aí a nossa confusão aqui, tá bom? Não, tá bom, já entendi já. Você dava a fala, mas não liberava o microfone.
mas agora foi liberado. Não, Mauro, eu parabenizo você, Ava Santiago, Everaldo, meu amigo Divinim, todos que falaram, não vou conseguir gravar o nome de todos, não. Eu sei que todos têm um interesse que seria interesse comum, que nós saia dessa pandemia e que nós conseguimos superar. Mas eu não poderia deixar de tocar no assunto direto, o assunto que diz respeito aos empresários, às empresas pequenas, empresas principalmente. O que acontece? Acontece que nós ficamos assim numa situação já, Mauro, e eu não é uma falta de... Eu entendo perfeitamente, eu peço licença, senhor, para dizer que, viu, Everaldo, nós não esperamos, não sei, talvez o Divinim pense diferente, nós não esperamos, nós não acreditamos que o governo tenha alguma ação efetiva de linha de crédito para as micro e pequenas empresas. Porque falta vontade política. Eu não conheço um empreendedor, um MEI, uma microempresa que pegou esse dinheiro do Goiás Fomento. Talvez tenha pego hoje, ontem, eu não esteja sabendo, talvez o Divinim tenha, eu não sei. Então, assim, já que o governo não consegue, Mauro, e nós temos se posicionado, Federação do Comércio, contra o lockdown, Mauro. Por quê? Porque o lockdown não funciona. O Popular destacou na capa, do Mais Goiás também, 100 festas clandestinas esse final de semana em Goiânia foram fragadas. E muitos que não foram fragadas, um dia desse, o transporte que não funciona, né? Então, são situações que não funcionam, mas que o comércio parece que o comércio é o grande culpado, que o comércio é multado, é notificado, o comércio coloca lá, segue os protocolos, e tem que seguir mesmo. Então, assim, lembrando que você foi feliz quando você disse que os meios pequenos não têm nem condição de ficar em casa, porque eles não têm uma renda garantida, é verdade, tem condição de ficar em casa. Então, assim, nós vamos ter que conviver com essa pandemia, com cuidado necessário o máximo possível. Aí você fala, Demildo, então você não acredita porque você está aqui? Não, eu estou aqui porque eu respeito muito o seu trabalho e acredito no trabalho. Talvez, Mauro, a prefeitura não dê uma linha de crédito, não arruma uma linha de crédito, os governos em geral, as 3 esferas de governo, que seria um dever deles, parece até que é mais que dever deles, não é um favor do governo, o governo, acho que a maior função dele é essa, mas que o governo facilita a relação com ele, em diversas áreas, como burocracia, prorroga taxa, isenta, joga para 2022, 2023, né? Esse empreendedor, se ele falir, os 2 ou 3 funcionários dele, que foi citado pelo Everaldo, vai receber seguro-desemprego ou vai ter que ser enquadrado num programa de bolsa com a renda do Estado. Então, se o Estado tiver essa leitura, desburocratizar, de maneirar em algumas exigências, sobre isso tudo passa pela AMA, né? Passa pelo planejamento, passa pela SEDEC, passa por outros órgãos, né? Que são burocráticos, que nesse momento poderia facilitar um pouco a vida de quem empreende. Eu não estou falando só de Pit Dog, o segmento que eu represento, mas eu falo assim no geral, e o Divinim sabe do que eu estou falando. Então, assim, se tiver essa consciência, essa sabedoria, mas eu agradeço muito você de dar esse espaço para a gente, desistir jamais, né, Mauro? Então, precisamos lutar. Esse dado que o Everaldo trouxe do Sebrae, eu também tenho acompanhado, é um dado preocupante, porque é um dado real, e a situação deve aumentar mais. Eu estou na JUSEG, sou vogal da JUSEG, e a gente acompanha essa quantidade de MEI que está abrindo também, Everaldo. E nós sabemos que esses MEI abrem por vários outros motivos, até servidor público que tem uma renda pequena, que procura, abre o nome da mulher, do filho, da mãe, e estão certo. Parabéns para essas pessoas que estão buscando renda, né? Porque eles estão lutando. Então, o que precisa é o governo entender que essas pessoas não é problema para o Estado. Feira Hippie, Pit Dog, Feira da Lua, Feira do Sol, nunca foi problema para o Estado. Salão de beleza, distribuidores de bebida, que tem muito, pet shops, que é a cidade que mais tem no Brasil, é Goiânia, nunca foi problema. Isso é solução, desde que o governo olhasse com outro olhar, né? É o que a gente espera. Então, a gente espera conviver com a pandemia de forma mais sábia e mais segura possível e apertar para poder aumentar mesmo a quantidade de vacina, que as matérias jornalísticas que têm saído, as informações que têm saído, elas não são animadoras. Elas são piores ainda do que já foi.
porque estão dizendo que não vai cumprir. Foi o que eu vi essa semana, a meta, a quantidade de doses que foi vendida pelo Butantan e pela Fiocruz. Mas vamos à luta, isso é um pouco do que a gente enxerga, do que a gente consegue sair daqui. Não quer dizer que nós estamos desistindo, mas nós estamos lutando para que nós possamos trabalhar de forma menos, que o impacto seja menor. Vou dar um pequeno exemplo, Mauro. Esse final de semana o pit dog foi proibido de colocar a mesa e cadeira, mesmo que 50% que eu pedi, a prefeitura não liberou. Fizesse isso, então, na terça, quarta e quinta, ou segunda, terça, quarta e quinta, que é os dias mais fracos. Sábado e domingo é o dia que nós mais ganhamos dinheiro. Então, tirou o nosso pão de cada dia essa semana. Tirou o nosso sustento lá nas nossas casas. Obrigado, Mauro. Ô, Demildo, concordando com você, né? E aqui em Goiânia parece que tem uma cepa nova, Demildo. A cepa que só funciona sábado e domingo, o resto da semana não funciona. Então é absurdo um negócio desse, eu fico assim indignado. Mas vamos seguir a vida aqui. Eu gostaria de passar a palavra ao doutor Elias Rana, que agora está conectado, né, doutor? Por favor, muito obrigado pela presença. Lembrando, Ademildo, isso que eu queria dizer também, né, que você falou várias vezes que não desiste mesmo. A Federação do Comércio é uma das grandes parceiras nossa aqui da Câmara Municipal, na frente parlamentar, e que na quinta-feira, né, você estará aqui conosco entregando cestas para a gente ajudar aquilo até que o Estado deveria fazer. Mas, doutor Elias Rana, do CREMEGO, por favor, Vossa Excelência com a palavra. Eu acho que o microfone dele, ele está usando um outro. Como iPhone. Tem um iPhone. Ali, ó. Esse aí, vamos experimentar. Pode abrir. Abriu. Olá, Mauro, tudo bem? Ô, Elias, agora conseguimos abrir o seu microfone, viu? Muito obrigado. E pode falar, por favor, e estamos te ouvindo. Desculpa, viu, Mauro? Eu que peço desculpa, viu? É porque eu tô no computador e no iPhone e aí não me comuniquei direito, tá? Me perdoe, tá? Tá me ouvindo bem? Estamos ouvindo, sim, tá bom, pode falar. Primeiro, agradecer a oportunidade, viu, Mauro, em nome do Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás. É sempre um prazer estar colaborando com o Legislativo. A gente entende a importância do Legislativo nesse momento, entendeu? Lamentar tudo que foi feito desde o início dessa pandemia. O Brasil mostrou como não se deve tratar uma pandemia, como se deve tratar com descaso uma pandemia, né? Lamentar a falta de empatia digamos assim, do executivo maior no Brasil, lamentar essas 380 mil óbitos que nós já temos, quase 400 mil óbitos chegando agora até o final do mês. É provável que tenhamos esse número já alcançado até o final desse mês. Dizer o que nós temos hoje é muito pouco ainda, mas o que tem de evidência ainda é a questão do isolamento social e da imunização, dois pilares que no Brasil efetivamente não tem sido feito a contento, né? Lamentar também o descaso com que a falta de unidade, na verdade, viu, Mauro, com que secretarias de saúde municipais, estaduais e o próprio Ministério de Saúde têm lidado com essa pandemia. No momento em que não existe uma coordenação nacional, a gente permite que estados e municípios acabam fazendo algumas ações que às vezes entram em conflito entre si, né? Às vezes aqui a gente vê o conflito na região do NEM, né? Nem Goiânia, nem Aparecida, onde um lado fazia uma coisa, o outro lado efetivamente tinha outro tipo de conduta e efetivamente a população fica perdida nesse meio. Louvar a sua iniciativa, Mauro, porque não existe enfrentamento de pandemia sem que haja dispêndio social, quer dizer, não há como não haver investimento no social. E você citou logo no início
uma experiência efetivamente que deu resultado, que foi a experiência de Araraquara. E o que eu quero colocar é reforçar aquilo que você falou, o que deu certo lá e que pode ser replicado aqui. Primeiro, testagem em massa. Nós fazemos muito pouca testagem, não se testa aqui. O volume de testagem em Goiás como um todo, em Goiânia, Anápolis, Aparecida até tem uma testagem maior do que a desses 3 municípios, é importante que se fale isso, mas a testagem é muito pouca ainda, testa-se muito pouco e efetivamente você não fica sabendo em que local da região em que existe, digamos assim, uma situação mais alarmante em relação à pandemia. É importante que se teste. Em segundo lugar, é preciso que se haja, a partir da testagem, a busca ativa, que é o que é feito em Araraquara. No momento em que se detecta, num determinado bairro, um percentual maior de infectividade, se desloca para lá toda uma equipe com assistentes sociais, com enfermeiros, com médicos, com fisioterapeutas, para fazer busca ativa nessas casas. E é importante que se pense nisso. Em terceiro lugar, é importante que se haja, você colocou muito a questão do acompanhamento desse paciente já que tenha sido infectado, através da telemedicina. E, lamentavelmente, a gente não tem utilizado essa ferramenta, que foi, inclusive, já liberada pelos conselhos regional e federal de medicina, e não está sendo realizado. E, por fim, e o que é importante, que eu acho que é o norte da sua reunião aqui agora, Mauro, é proporcionar àquelas pessoas mais carentes sociais o aporte da alimentação e do recurso, digamos assim, financeiro. Não há como não falar em renda mínima nesse momento. A renda mínima, ela é uma imposição desse momento e que a gente espera, viu, Mauro, que continue, obviamente, pós-pandemia. Eu deixo o Conselho Regional de Medicina à sua disposição, viu, Mauro? Deixo a minha amizade pessoal que tenho com você. Fiquei muito feliz quando o Dr. Paulo Vence me colocou para representar o Conselho, porque eu falei assim, Mauro é uma pessoa da minha amizade de muito tempo e tenho assim um grau de consideração por você muito grande, viu, Mauro? E respeito muito o seu trabalho político, independente até de quando você ocupa cargo. Então, fico à disposição, o Conselho fica à sua disposição para essa tarefa que eu acho hercúlea, viu, Mauro? No sentido de proporcionar uma renda mínima para aqueles que necessitam e também a trazer foi colocado aqui por os pequenos empresários, os pequenos comerciantes, pessoal das feiras, o pessoal dos pequenos comércios. É preciso, sim, que se abra uma linha de crédito específica para eles, para que eles possam enfrentar essa crise. No momento em que todos estiverem, digamos assim, acobertados, é possível que a gente tenha um índice de isolamento maior e, efetivamente, a gente possa enfrentar com mais galhardia essa questão da pandemia. Muito obrigado, Mauro, e desculpa, mais uma vez, a dificuldade em ter falado contigo, viu? Mas estou desde o início, tá? Um abraço. Um abraço, doutor Elias, muito obrigado pelas palavras e muito importante a sua fala. Eu gostaria já de pedir a sua participação na quarta-feira da semana que vem, às 8 horas, aqui na Comissão de Constituição e Justiça, será nessa sala aqui, onde o secretário municipal de saúde estará presente, que vai ser oportunidade de a gente conversar tecnicamente, porque as pessoas acham que a gente só conversa politicamente, mas tecnicamente os mecanismos, as ações, as atitudes, né, de combate ao Covid, porque esses meninos aqui são engenheiros, são fundamentais para a montagem de uma complexa feira, mas eles sabem fazer isso, né? Então, doutor Elias, o senhor já está convidado, por favor, para estar conosco aqui na quarta-feira da semana que vem. Acho que libera o som para o doutor Elias, por favor. Ela é presencial ou virtual, Mauro? Ela vai ser dos dois sentidos. Eu gostaria que pudesse ser, você pode vir presencial, vai ser nessa sala maior aqui que nós estaremos. Talvez até uma sala maior ainda do que essa.
Se puder vir Não, presencial... é porque na quarta-feira, querido, você sabe, eu sou professor na Faculdade de Medicina da Univangélica. Se eu puder participar virtual, vai ser um prazer, porque presencialmente fica difícil para mim, querido. Não, mas eu providencio virtualmente. Sua participação vai ser muito importante. Muito obrigado, doutor Elias. Será um prazer, viu, querido? Bom, pessoal, vocês viram aí também uma fala importante, está na nossa lista para falar também daqui a pouco, o Fábio Basílio, dos sindicatos farmacêuticos, né, e a NEA do Sinsaúde, mas agora a gente quer ouvir o nosso representante, Valdir Minerovski, representante do CSA, artigo 5º. CSA, o Valdir vai falar há pouco agora, é comunidade que sustenta a agricultura. Eu gostaria, com muito prazer e muita honra, passar a palavra para o meu amigo Valdir Minerovski. Eu não sei, acho que já vamos... Boa tarde a todas. Boa tarde a todas e todos. Boa tarde, Valdir, estamos te ouvindo, viu? Pelo convite. Obrigado pelo convite que nos foi feito. Eu falo desde aqui da unidade de produção Olmeia, assentamento Canudos, onde estou vivendo numa pequena área, onde estou como guardião aí de um pequeno quinhão do assentamento Canudos, e aqui desenvolvendo uma experiência de produção de alimentos saudáveis. E, a partir da experiência da produção desses alimentos saudáveis, também construindo caminhos alternativos para que esses alimentos saudáveis possam chegar à mesa do maior número de pessoas possíveis. E, com isso, ir desmistificando essa ideia de que alimento saudável ele é caro e que não é suficiente para alimentar a todos. E, a partir dessa compreensão de que nós estamos desmistificando essa ideia de que o alimento saudável ele não é acessível para todos, é que nós somos, junto com o coletivo, construindo uma experiência que se deu o nome, que se conhece como CSA, que significa Comunidade que Sustenta a Agricultura. É um grupo de consumidores. Aqui nós temos o Mauro e a Ana Rita, inclusive, que estão participando, que fazem parte dessa experiência, e que recebem todos os meses 4 cestas de alimentos bem surtidos, que são produzidos aqui na unidade de produção de forma saudável. Com isso, vamos fazendo experiência e massificando essa ideia da comida como um elemento essencial, comida saudável, para enfrentarmos esse momento de fome e a situação toda de pandemia que nós estamos vivendo. É importante que a gente possa ter claro que vivemos talvez a pior crise da história da humanidade, uma crise sistêmica, né? Por isso, é importante fazermos iniciativas que vai na contralógica desse modo de produção, desse sistema. Todas as iniciativas que nós estamos fazendo de solidariedade são fundamentais. Nós precisamos, de imediato, preservar a vida, e a vida precisa ser salvada com todos os cuidados e, fundamentalmente, com alimentos saudáveis. Mas é importante também, Mauro e demais que estão nos acompanhando, termos claro que o que nós precisamos é de um outro projeto para o país, um projeto que fortaleça a economia popular. Por isso vejo a importância dos feirantes aqui, eles fazem parte desse segmento da economia popular, e ela precisa ser fortalecida. É preciso um conjunto de políticas públicas para o campo e para a cidade. Sem políticas públicas, nós não massificamos a questão do acesso dos alimentos e outros serviços que são fundamentais. Agora, para que a gente possa ter um outro projeto, ter um conjunto de políticas públicas que vai ao encontro de atender às necessidades das camadas populares, necessariamente nós precisamos de nos organizar, de alterar a correlação de força com a perspectiva desse projeto, e necessariamente nós vamos precisar de um governo popular. Por isso, fora Bolsonaro, com esse governo é impossível avançar.
podemos fazer algumas ações que são importantes, mas não vamos alterar esse quadro catastrófico que estamos vivendo. Então, colocamos a experiência dessa ideia da CCA como uma experiência para discutirmos caminhos alternativos para a alimentação e para fortalecimento do nosso projeto de sociedade e de campo. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui participando. Muito obrigado, Valdir. Nós que agradecemos pela participação. Eu passo muito e aí, para explicar, acrescentando a informação que o Valdir coloca, nosso objetivo é de consumidor para produtor. Então, é dessa forma que nós fazemos, como, por exemplo, a Feira Hippie, produz e vende. Bom, eu gostaria de passar a palavra agora para a nossa amiga a Andressa Araújo, representante da Associação para o Desenvolvimento da Agricultura Orgânica do Estado de Goiás. Andressa, muito obrigado por estar conosco, né? E já colocamos você para falar para todos nós. Está nos ouvindo, Andressa? Andressa, aí, muito bem. Lá em cima. Está liberado? Sim. Andressa, pode falar, por favor. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos. Meu nome é Andressa, eu sou a atual presidente da ADAL, que é a Associação para o Desenvolvimento da Agricultura Orgânica do Estado de Goiás. Eu entrei agora na reunião porque eu estava com problema de internet, mas eu já conversei com a Ângela e a Ludmila ontem, e assim, eu acho bastante louvável, né, a iniciativa do vereador em propor essa reunião para conhecer a necessidade dos produtores, né, todos nós estamos em dificuldades há mais de um ano, devido a essa pandemia, e eu acho que a gente tem que se unir para buscar soluções e alternativas para não ficar tanto no prejuízo e conseguir manter os compromissos, a produção e conseguir levar alimentos de qualidade para as pessoas. Andressa, é isso? Sim. Isso. Muito obrigado, Andressa. Nós entendemos, inclusive, que esse grupo que envolve você, né, pela DAO, o André Baleiro, pela Agroecosol, o Valdir, pelo CSA, artigo 5º, né? Também aqui o MCP, o MST e outras entidades, nós podemos aprofundar junto desse projeto de melhorar a alimentação do povo, né, e fazê-la de maneira sustentável. Bom, dos que estavam programados para nós, eu gostaria de ver aqui na nossa lista se o companheiro Fábio Basílio, e se ele está na sala. Parece que não está, mas vamos conferir direitinho, porque aí nós temos duas pessoas inscritas, a Reila e alguém que está com um iPhone apenas. Eu não sei quem é a pessoa do iPhone, mas o Fábio acho que não está na sala, né, Ana? Não, por favor, passa para a Reila, e aí eu já pedi para que quem gostaria de falar, por favor, se inscrevesse, né, para falar. Aqui os nossos colegas também presenciais podem pedir a palavra, viu? Rúbia, todo mundo. Então, Reila, passar a palavra para você, amiga, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Oi? Aí, Reila, você pode abrir o seu microfone aí, por favor. Boa tarde. Aí, legal, Reila. Boa tarde, Mauro. Boa tarde, mulher, Gostaria pode falar. de cumprimentar essa audiência pública. É muito bom poder estar fazendo parte deste processo e do entendimento que a minha colaboração ela não faz uma representatividade em nenhuma instituição, mas eu me faço presente nesta audiência como mulher, mãe, empreendedora. Bom, Mauro, dito isso, eu gostaria de agradecer imensamente ao trabalho que o Everaldo fez.
Everaldo, eu gostaria, se possível, ter acesso a esse documento, a esse levantamento de dados que você traz, porque ele é de suma importância. Só um minuto que eu estou com o caminhão passando na porta. Pronto. Inclusive, é uma população que precisa ser olhada de muito perto, que são os trabalhadores da Comurg, né? Como estão sendo olhados esses trabalhadores? Só fazendo um parênteses, porque foram eles que acabaram de passar aqui na minha porta. Everaldo, é absurdo a gente imaginar que uma grande parte da população, e uma grande parte da população que é microempreendedor individual, não é contemplado no Renda Família, que é o programa da Prefeitura. E se todos se recordam que estavam aqui presentes, Antônio estava presente, Everaldo estava presente, eu não lembro a totalidade de todos os colegas de luta que estavam, companheiros de luta que estavam aqui, mas naquela audiência em que o secretário estava presente e que eu peço para ele fazer um esclarecimento em torno da proposta dele, que fechem os seus microempreendedores individuais, que aí eu consigo atender vocês, como é que ficou isso, Mauro? Como é que ficou esse encaminhamento? Porque, naquele momento, eu disse para o secretário que isso é impossível, é inviável, e continuo reafirmando isso, né? Eu estou num processo de transição, a minha empresa ela está constituída no município de São Paulo, na capital paulista. Eu venho de São Paulo há pouco tempo, eu volto para Goiânia há muito pouco tempo, e estou construindo essa possibilidade de empreender, construindo parcerias com outras mulheres, mães. Nós estamos com um grupo já de mais de 23 mulheres. Esse grupo provavelmente sai uma cooperativa de trabalho, porque a gente tem um entendimento de que sozinha é mais difícil para todas, e que se a gente puder, em torno de uma cooperativa multiprofissional de trabalho, nós vamos poder... Só um minuto. Nós vamos poder efetivamente buscar uma renda maior e digna, né? Não mais, porque não está sendo digna. Vou concluir, Ana Rita. Então, a minha fala é nesse sentido. Não dá para a gente pensar o enfrentamento à Covid-19 já no segundo ano de pandemia. Não temos perspectiva de sair da pandemia neste ano, dentro de todos os estudos apresentados na frente parlamentar. Se há a perspectiva de sairmos da pandemia no segundo semestre do ano que vem, com toda a população vacinada. Então, assim, é preciso olhar para o pequeno empresário, é preciso olhar para o microempreendedor individual, que não pode ser considerado como um empresário. Somos trabalhadores, né? Encontrando na formalidade uma melhoria de acesso à renda. Então, é preciso olhar pontualmente, principalmente para as mulheres mães, que é no meu lugar de fala. Obrigado, Mauro, por sempre poder estar aqui contribuindo de alguma forma nessas audiências públicas que são de extrema importância para todos nós. Muito obrigada pelo trabalho do mandato. Muito obrigado, Reila, suas contribuições sempre muito pertinentes. Nós não vimos aqui nova inscrição para fala, né? Nós estamos já chegando no momento de encaminhamento. No que pese alguém ainda queira pedir a palavra, ainda está em tempo, tá? E nós queremos aqui o seguinte, fazendo uma sugestão, dada a nossa experiência, eu quero dizer para vocês que, no que pese, todas as palavras aqui faladas foram extremamente importantes, né? O nosso amigo aqui, Divininho, pontuou muito bem a real situação da Feira Hippie, né? Nós vimos também o Ademildo, colocando a natureza, a clareza mesmo do momento, que a Federação do Comércio e os comerciantes não conseguem, de maneira nenhuma, estarem contemplados com algum incentivo do prefeito ou do Estado.
O Estado mesmo tem uma linha de crédito que ninguém acessa, o Ademilton falou muito bem. Ao mesmo tempo, senhoras e senhores, o que a gente quer chamar a atenção é que esse problema ainda vai um período mais longo. Portanto, a nossa audiência pública aqui, ela tem como objetivo, de fato, fazer com que os nossos responsáveis pelo Executivo, seja municipal, estadual ou federal, eles sejam, né, compelidos, sejam provocados a dar resposta para essa situação. É necessário, né, que nós tenhamos o auxílio emergencial para CPF e CNPJ, é assim que eu tenho chamado para ficar mais fácil a comunicação, né? É necessário que isso aconteça, e é preciso que isso seja feito imediatamente, ao mesmo tempo que aí o doutor Elias Hanna falou aqui perfeitamente, nós temos já experiências já em andamento de como combater o vírus, né? E essas experiências precisam ser aplicadas em Goiânia, para a gente ter um horizonte de quando é que encerra essa tragédia, essa situação que nós estamos passando. Então, no meu entendimento, esses encaminhamentos vão ser feitos. E o que a gente vai fazer? Nós não vamos descansar, nós não vamos esmurecer mesmo diante de tantas negativas, né? Nós vamos levar isso ao prefeito, né? Nós vamos levar isso ao governador, porque eles são os responsáveis direto aqui, fazer chegar à presidência da República, porque aqui não se trata de fazer uma ação que não seja menor do que o valor da vida. Esse aqui é o negócio, né? Eu tenho falado, e aí a gente, infelizmente, algumas pessoas até dizem o seguinte: nossa, mas deixa de sentimentalismo, vereador. Para que esse sentimentalismo todo? Eu fico profundamente abalado quando a gente anuncia mais uma morte, mesmo de pessoas que eu não conheço. É uma vida que se foi. E nós não podemos imaginar que essas vidas podem ser descartadas desse jeito. E um detalhe: quanto mais gente morrer, mais difícil vai ser retomar a realidade normal que a gente quer que retome. Isso é um fato. Então, nós precisamos nos unirmos. E esses são os objetivos. Nós estamos fazendo essa audiência pública agora. Na quinta-feira, eu peço muito a participação de todos vocês aqui. Na quinta-feira, nós vamos fazer aqui uma ação às 8h30 da manhã, né, Ana Rita? Que eu gostaria que você pudesse passar para todos aqui com mais detalhe, tanto a atividade de quinta quanto a de domingo, que a Frente Parlamentar vai fazer, que é importante a participação de todos nós. Por favor, Ana Rita, que é a nossa chefe de gabinete, aqui, ela que segura aqui as ações do nosso mandato, e também é a atual presidente do Conselho Estadual da Mulher. Ana Rita, por favor, coloque aí nosso calendário. Boa tarde a todas e todas, a todas as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais. Então, nós estamos aqui na Câmara de Vereadores, a partir da iniciativa do vereador Mauro Rubem, da vereadora Ava, temos a Frente Parlamentar, Vacina para Todos e Combate ao Covid-19. Então, fruto das ações dessa frente, construiu-se a campanha Vacina, Arte e Solidariedade, compreendendo que esse momento de pandemia, ele precisa várias pessoas entrarem em situação de risco social, de vulnerabilidade, e a sociedade precisa cuidar dessas pessoas. Então, pensando nisso, a campanha Vacina, Arte e Solidariedade, ela quer levar alimento, mas também quer levar alegria, quer levar arte. Então, nessa junção aí de esforços dos vereadores e vereadoras, artistas, entidades sindicais, empresários, associações, nós vamos ter, na próxima quinta-feira, o primeiro ato de arrecadação da nossa campanha. Já recebemos aqui a doação da FEComércio, do Sindicato dos Professores do Estado de Goiás, o SIMPRO, do SENGE, Sindicato dos Engenheiros, aqui do nosso mandato, do mandato da vereadora Ava Santiago. Então, na quinta-feira, nós vamos fazer o primeiro ato de arrecadação da cesta e já repassar para a Universidade Estadual de Goiás, a universidade que irá
fazer essa entrega das cestas para as entidades que atende. Pessoas em situação de vulnerabilidade, né, como mulheres, pessoas com deficiência, pessoas em situação de rua, imigrantes, idosos. Então, essas cestas arrecadadas na próxima quinta-feira e durante todo o período da campanha, que irá até junho, será repassada à Universidade Federal. E também, né, nessa perspectiva de levar a arte, a cultura, nós teremos no próximo domingo, dia 25, uma live cultural, né, aí com vários artistas goianos. Nessa primeira live, nós teremos a participação do Chechel e Banda, Nina Soldera e Cleuber Garcês, Diego Moraes. Então, das 16h30 às 18h30, essa live ela será transmitida pela TV UFG, também pelas redes sociais da Universidade Federal e de todas as entidades parceiras. O nosso mandato também vai... TV Câmara também irá retransmitir, e também a Rádio Universitária. Então, é muito importante que toda a sociedade, né, se alie a nós nessa campanha Vacina, Arte e Solidariedade. Nós teremos, então, esse ato de arrecadação, quinta-feira, 8h30, aqui na Câmara de Vereadores, com a participação dos nossos primeiros doadores. No dia 25, a live cultural. E a cada 15 dias, vereador Mauro Rubem, nós teremos aí as lives culturais transmitidas pela TV UEG, onde nós vamos, além de levar arte e cultura, também incentivar as doações. A gente vai publicizar quem está recebendo as cestas, publicizar também quem está doando. Então, por favor, nos ajude nessa campanha que irá beneficiar várias famílias que precisam da nossa ajuda em nossa cidade. Muito obrigado, professora Ana Rita. Eu vi aqui que a Vitória pediu a palavra para dar um informe. Está no momento. Por favor, abra o microfone para a Vitória. Boa tarde, vereador. Boa tarde, pessoal. A vereadora Ava saiu, mas pediu para fazer um informe para vocês, que no próximo dia 5 de maio, nós vamos fazer uma audiência pública juntamente com o gabinete do vereador Mauro, o gabinete da vereadora Sabrina Garcês, para tratar os assuntos dos despejos que estão acontecendo na cidade. A vereadora Sabrina apresentou no ano passado um projeto do despejo zero, que foi arquivado. O vereador Mauro retomou esse projeto, e nós vamos fazer essa audiência pública na quinta-feira, no dia 5 de maio, às 14h30, para tratar novamente sobre esse assunto e ressaltar que nós estamos assistindo as famílias do Solarville, que é uma das famílias que está com ordem de despejo, e na semana passada nós conseguimos reverter essa ordem de despejo por tempo indeterminado junto à Defensoria Pública, além das doações de alimentos que nós já fizemos destinadas a eles, e já deixar o convite para todos que estão presentes aqui para participarem junto conosco da audiência pública no dia 5. Muito obrigado, Vitória. Estaremos sim, né, juntos, e vamos ajudar a divulgar. Eu estou entendendo que nós podemos então partir para o encerramento aqui, amigos, amigas. Eu quero agradecer muito a todos e todas aqui presentes, a nossa assistência técnica aqui, a nossa equipe técnica da Câmara Municipal. Muito obrigado, meu amigo, né, a todos vocês, né, especialmente aqui os que já estão aqui presentes conosco, né, o Vilmar, o Cleuber, a Rúbia, né, a Ana Rita, o Juarez, o Walter e o Velton, que ali está. Vou mudando o nome de todo mundo aqui, viu, Juarez? Mas a presença está aqui, firme. E todos vocês que estão conosco, né, nessa presença importante. A Vitória, o Elias, do CRM, a Ana Júlia, a Ana Rita, o André Baleiro, o Antônio Gabriel, a Ângela Cristina, o Camilo, a Cláudia Nunes, Eduardo Mota, Everaldo. Muito obrigado, Everaldo, pelo trabalho aí da nossa assessoria. Gerson, do Sindicato dos Engenheiros. Gilvan, Jéssica, presidente do meu sindicato dos dentistas, José Milhomem.
Leandro Fonseca, Reila, Rogério, Sabrina Del Bianco, Sandra Silene, Valdir, né, e o nosso amigo Valdivino, que está aqui. Assim, em tempo ainda, eu gostaria de convidar todas e todos, né, está aqui, inclusive, presente conosco, o presidente do Sindicato de Odontologista do Estado de Goiás. Nós vamos fazer um seminário para conversarmos sobre a saúde bucal em Goiânia, sabe? E a saúde bucal em Goiânia, como é que está? Será que as pessoas podem sorrir? Será que elas podem mastigar? Será que elas podem ter uma vida saudável? E é esse o objetivo que nós vamos fazer, esse seminário, junto com o Sindicato de Odontologistas do Estado de Goiás, para podermos monitorar, saber como é que a Prefeitura está tratando a saúde bucal dos nossos goianienses, né? Bom, dito isso, eu quero agradecer mais uma vez, especialmente a minha assessoria do nosso mandato, da banca número 13, que desdobra muito aí para fazer todos os trabalhos, e damos conta aqui do recado. E nós vamos formalizar as conclusões desta audiência pública ao prefeito e também ao governador. E reitero o convite para quinta-feira, às 8h30 da manhã, a nossa ação solidária, onde nós vamos receber aqui doações. Já temos aproximadamente 3 toneladas de alimentos já arrecadados, né, e para poder entregar para o nosso povo. Muito obrigado a todas e todos. Até a próxima, né? Lembrando que a reunião da Frente Parlamentar é todas as terças-feiras, às 14 horas. Um abraço, boa tarde a todas e todos. Muito obrigado.